Krishna, o livro. Orações oferecidas pelos Vedas personificados. Capítulo 87. Continuação. O exemplo dado pelos filósofos mayavadis de que a matéria inanimada, como unhas e cabelos, surge de um corpo vivo não é um argumento muito convincente. As unhas e os cabelos são, sem dúvidas, inanimados, mas eles não vêm de um ser vivo animado, mas, sim, de um corpo material inanimado. De igual modo, o argumento de que escorpiões surgem do esterco de vaca, implicando que um ser vivo é gerado da matéria, é também desprovido de consistência. O escorpião que surge do esterco da vaca é certamente uma entidade viva, mas a entidade viva não é gerada do esterco. Apenas o corpo material da entidade viva é produzido a partir do esterco, ou o corpo do escorpião vem do esterco da vaca. As centelhas das entidades vivas, como compreendemos a partir do Bhagavad Gita, são injetadas na natureza material para depois surgirem na matéria. O corpo da entidade viva em diferentes formas é suprido pela natureza material, mas a entidade viva propriamente dita é suprida pelo Senhor Supremo. O pai e a mãe fornecem o corpo necessário à entidade viva sob certas condições. A entidade viva transmigra de um corpo a outro de acordo com seus diferentes desejos, os quais, sob a forma de inteligência, mente e falso ego, acompanham-na de corpo a corpo. Por intermédio de arranjo superior, uma entidade viva é colocada no ventre de certo tipo de corpo material e, então, desenvolve um corpo similar. Portanto, a alma espiritual não é produzida da matéria. Ela assume um tipo determinado de corpo sob a direção de um arranjo superior. De acordo com nossa experiência atual, este mundo material é uma combinação de matéria e espírito. O espírito está movendo a matéria. A alma espiritual, a entidade viva, e a matéria são diferentes energias do Senhor Supremo e, visto que ambas as energias são produtos do Eterno Supremo, ou da Verdade Suprema, elas são reais, e não falsas. Como a entidade viva é parte integrante do Supremo, ela existe eternamente. Desse modo, para ela não há questão de nascimento ou morte. Os supostos nascimento e morte ocorrem por causa do corpo material. A versão védica Sarvam Kalvidam Brahma significa que, como ambas as energias emanaram do Brahman Supremo, tudo que experimentamos não é diferente de Brahman. Existem muitos argumentos sobre a existência deste mundo material, mas a conclusão filosófica Vaishnava é a melhor. O exemplo do pote de barro é muito adequado. A forma do pote de barro pode ser temporária, mas ela tem uma finalidade específica. A finalidade do pote de barro é carregar água de um lugar para outro. De modo semelhante, este corpo material, embora temporário, tem um uso especial. A entidade viva recebe uma oportunidade desde o começo da criação para desenvolver diferentes espécies de corpos materiais consoante a reserva de desejos que ela tenha acumulado desde tempos imemoriais. A forma humana de corpo é um ensejo especial, no qual a forma desenvolvida de consciência pode ser utilizada. Às vezes, os filósofos mayavadis apresentam o seguinte argumento: se este mundo material é real, por que se aconselha aos chefes de família abandonarem sua relação com este mundo material e aceitarem sannyasa? No entanto, a visão do filósofo Vaishnava sobre sannyasa não é que, porque este mundo é falso, deva-se, portanto, abandonar as atividades materiais. O objetivo do sannyasa Vaishnava é utilizar as coisas para as finalidades a que elas realmente se destinam. Srila Rupa Goswami forneceu aos transcendentalistas duas fórmulas para lidar com este mundo material. Quando um Vaishnava renuncia à forma de vida materialista e aceita sannyasa, isso não se deve à concepção da falsidade do mundo material, senão que ele o faz a fim de se dedicar inteiramente à ocupação de todas as coisas a serviço do Senhor. Srila Rupa Goswami, assim, apresenta a seguinte fórmula: deve-se se desapegar do mundo material porque o apego material é insignificante. Todo o mundo material, a manifestação cósmica inteira, pertence a Deus, Krishna.
Logo, tudo deve ser utilizado para Krishna, e o devoto deve se desapegar das coisas materiais. Eis o propósito do Sannyasa Vaishnava. Um materialista se apega ao mundo material para a satisfação dos sentidos, mas um Sannyasi Vaishnava, embora não aceite nada para o desfrute sensório pessoal, conhece a arte de utilizar tudo para o serviço do Senhor. Desse modo, Srila Rupa Goswami criticou os Sannyasis Mayavadis com esta segunda fórmula. Como os Mayavadis não sabem que tudo tem um uso para o serviço ao Senhor, eles consideram o mundo como falso e falsamente pensam que são libertos da contaminação do mundo material. Visto que tudo é uma expansão da energia do Senhor Supremo, as expansões são tão reais quanto o Senhor. O fato do mundo cósmico se manifestar apenas temporariamente não significa que ele seja falso, ou que a fonte de sua manifestação seja falsa. Visto que a fonte de sua manifestação é verdadeira, a manifestação também é verdadeira, mas se deve saber como utilizá-la. O exemplo do pote de barro pode ser citado novamente. O pote de barro produzido da argila é temporário, mas, quando usado para um objetivo adequado, ele não é falso. Os filósofos Vaishnavas sabem como utilizar a construção temporária deste mundo material exatamente como um homem sensato sabe como utilizar a construção temporária do pote de barro. Quando o pote de barro é usado para um objetivo errado, isso é falso. De modo semelhante, ao usar o corpo humano ou este mundo material para a satisfação dos sentidos, cria-se um conceito falso. Não obstante, se este corpo humano e a criação material forem utilizados para o serviço do Senhor Supremo, suas atividades nunca serão falsas. Portanto, o Bhagavad Gita confirma que mesmo o ligeiro uso deste corpo e do mundo material para o serviço do Senhor pode libertar a pessoa do maior perigo. Quando adequadamente utilizadas, nem as energias superiores nem as energias inferiores que emanam da Suprema Personalidade de Deus são falsas. Quanto às atividades frutivas, elas se baseiam principalmente na plataforma do desfrute dos sentidos. Portanto, uma pessoa avançada em consciência de Krishna não as adota. O resultado das atividades frutivas pode elevar alguém ao sistema planetário superior, mas o Bhagavad Gita confirma. Os tolos, após esgotarem os resultados de suas atividades piedosas no reino celestial, voltam mais uma vez para este sistema planetário inferior e, de novo, tentam ir ao sistema planetário superior. Seu único ganho é se dar ao trabalho de ir e voltar, exatamente como hoje em dia muitos cientistas materialistas estão desperdiçando seu tempo na tentativa de irem ao planeta Lua e voltarem. Aqueles que estão ocupados em atividades frutivas são descritos pelos Vedas como Anda Parampara, ou seguidores cegos das cerimônias ritualísticas védicas. Conquanto tais cerimônias sejam certamente mencionadas nos Vedas, elas não se destinam aos homens inteligentes. Os homens que são muito apegados ao desfrute material são cativados pela perspectiva de elevação ao sistema planetário superior e, dessa forma, adotam tais atividades ritualísticas. No entanto, pessoas inteligentes que se refugiaram em um mestre espiritual autêntico veem as coisas como elas são. Elas não praticam atividades frutivas, mas se ocupam no serviço transcendental amoroso ao Senhor. As pessoas que não são devotas adotam as cerimônias ritualísticas védicas por questões materialistas e, portanto, ficam perplexas. Pode-se dar um exemplo vívido. Uma pessoa inteligente que possui $1 milhão em notas correntes não mantém o dinheiro sem gastá-lo, embora ela saiba perfeitamente bem que as notas, em si, não sejam nada mais que papel. Quando alguém possui $1 milhão em notas correntes, ela, na verdade, está mantendo apenas um enorme monte de papel. Entretanto, se ela utiliza o dinheiro para um objetivo, ela se beneficia. De modo semelhante, embora este mundo material pareça falso, exatamente como o papel, ele tem seu próprio uso benéfico. Embora de papel, porque as notas correntes são expedidas pelo governo, elas têm pleno valor.
Da mesma forma, este mundo material pode ser falso ou temporário, mas, visto que ele é uma emanação do Senhor Supremo, ele tem seu valor. O filósofo Vaishnava reconhece o pleno valor deste mundo material e sabe como utilizá-lo adequadamente, ao passo que o filósofo Mayavadi não consegue fazê-lo, exatamente como aqueles que confundem o dinheiro em nota por papel ordinário e descartam-no, não podendo usá-lo. Portanto, Srila Rupa Goswami declara que, se alguém rejeita este mundo material como falso, sem considerar a sua importância como um meio de servir a Suprema Personalidade de Deus, tal renúncia tem muito pouco valor. Uma pessoa que conhece o valor intrínseco deste mundo material para o serviço do Senhor, que não está apegada a ele que o renuncia, não o aceitando para a satisfação dos sentidos, está em verdadeira renúncia. Este mundo material é uma expansão da energia material do Senhor, em razão do que ele é real. Ele não é falso, como por vezes se conclui a partir do exemplo da cobra e da corda. Os Vedas personificados continuaram. A manifestação cósmica, devido à natureza inconstante de sua existência impermanente, parece aos menos inteligentes como sendo falsa. Os filósofos Mayavadis aproveitam-se da natureza inconstante desta manifestação cósmica para tentar provar sua tese de que este mundo é falso. De acordo com a versão védica, antes da criação, este mundo não tinha existência e, depois da dissolução, o mundo não estará mais manifesto. Os nihilistas também tiram proveito dessa versão védica e concluem que a causa deste mundo material é vazia. Contudo, as injunções védicas não afirmam que ela é vazia. As injunções védicas definem a fonte da criação e dissolução como Yatva Imani Bhutani Jayanti, aquele de quem esta manifestação cósmica emanou e em quem, após a dissolução, tudo emergirá. O mesmo é explicado no Vedanta Sutra e no primeiro verso do primeiro capítulo dos Srimad Bhagavatam através das palavras Janmadya Asyayata, aquele de quem tudo emana. Todas essas injunções védicas indicam que a manifestação cósmica é oriunda da absoluta suprema personalidade de Deus e que, quando ela é dissolvida, ela emerge nele. O mesmo princípio é confirmado no Bhagavad Gita. A manifestação cósmica surge e novamente é dissolvida e, depois da dissolução, ela emerge na existência do Senhor Supremo. Esse enunciado definitivamente confirma que a energia específica conhecida como Bairangamaya, ou a energia externa, embora de natureza instável, é a energia do Senhor Supremo e, como tal, não pode ser falsa. Ela apenas parece falsa. Os filósofos Mayavadis concluem que, como a natureza material não tem existência no início e deixa de existir após a dissolução, ela é falsa. Contudo, pelo exemplo do pote dos pratos de barro, apresenta-se a versão védica. Conquanto a existência de subprodutos específicos da verdade absoluta seja temporária, a energia do Senhor Supremo é permanente. O pote e a jarra de barro podem ser quebrados ou transformados em outro formato, tais como de prato ou tigela, mas o ingrediente de natureza material, a saber, a argila, continua a ser o mesmo. O princípio básico da manifestação cósmica é sempre o mesmo: Brahman, ou a verdade absoluta. Logo, a teoria dos filósofos Mayavadis de que ela é falsa é certamente apenas uma elucubração mental. A manifestação cósmica ser mutável e temporária não significa que ela seja falsa. A definição de falsidade é aquilo que nunca teve existência, mas que existe apenas no nome. Por exemplo, os ovos de um cavalo, o chifre de um coelho ou uma flor no céu são fenômenos que existem apenas nas palavras. Não há ovos de cavalo, não existe chifre de coelho, tampouco flor no céu. Há muitas coisas que existem unicamente nas palavras ou na imaginação, mas que, na verdade, são irreais. Tais coisas podem ser denominadas falsas. Entretanto, o Vaishnava não pode considerar este mundo material como falso simplesmente porque sua natureza temporária é se manifestar e novamente se dissolver. Os Vedas personificados continuaram afirmando que a super-alma e a alma individual, ou Paramatma e Jivatma, não podem ser absolutamente iguais, embora ambas estejam sentadas dentro do mesmo corpo, como dois pássaros pousados na mesma árvore.
Como declarado nos Vedas, esses dois pássaros, conquanto pousados como amigos, não são iguais. Um é apenas a testemunha. Esse pássaro é o Paramatma, ou a superalma. E o outro pássaro está comendo o fruto da árvore. Esse é a Jivatma. Quando ocorre a manifestação cósmica, a Jivatma, ou a alma individual, aparece na criação em diferentes formas de acordo com suas atividades frutivas anteriores e, devido ao seu prolongado esquecimento da existência real, ela se identifica com uma forma específica que lhe é proporcionada pelas leis da natureza material. Após assumir uma forma material, ela se sujeita aos 3 modos da natureza material e age de acordo com eles para continuar sua existência no mundo material. Enquanto ela está encoberta por essa ignorância, suas opulências naturais ficam quase extintas. As opulências da superalma, ou da suprema personalidade de Deus, contudo, não são diminuídas, embora ele apareça neste mundo material. Ele mantém todas as suas opulências e perfeições em plenitude, embora se conserve a parte de todas as tribulações deste mundo material. A alma condicionada se enclausura no mundo material, ao passo que a superalma, ou a suprema personalidade de Deus, abandona-o sem se afetar, exatamente como uma serpente solta sua pele. A diferença entre a superalma e a alma condicionada individual é que a primeira, ou a suprema personalidade de Deus, mantém suas opulências naturais, conhecidas como Shad Aishvarya, Ashtasiddhi e Ashtaguna. Devido ao seu pobre fundo de conhecimento, os filósofos mayavadis esquecem o fato de que Krishna é sempre pleno de suas 6 opulências, 8 qualidades transcendentais e 8 tipos de perfeições. As 6 opulências são riqueza, força, beleza, fama, conhecimento e renúncia. Ninguém é maior ou igual a Krishna nessas 6 opulências. A primeira das 8 qualidades transcendentais de Krishna é que ele jamais é tocado pela contaminação da existência material. Isso também é mencionado no Ishopanishad, a Papa-Vidam. Assim como o Sol nunca é poluído por qualquer espécie de contaminação, o Senhor Supremo nunca é maculado por quaisquer atividades pecaminosas. Embora as ações de Krishna possam, às vezes, parecer ímpias, ele nunca é maculado por tais ações. A segunda qualidade transcendental é que Krishna nunca morre. No Bhagavad Gita, capítulo 4, ele informa a Arjuna que tanto ele quanto Arjuna tiveram muitos aparecimentos neste mundo material, mas que somente ele se lembra de todas essas atividades, passado, presente e futuro. O esquecimento se deve à morte. Quando morremos, mudamos de corpo e esquecemos. Krishna, entretanto, nunca esquece. Ele pode se lembrar de tudo o que aconteceu no passado. Se assim não fosse, como ele poderia se lembrar de ter ensinado primeiramente o sistema de yoga do Bhagavad Gita ao Deus do Sol, Vivasvan? Portanto, ele nunca morre. Tampouco ele envelhece. Embora Krishna já fosse bisavô quando esteve no campo de batalha de Kurukshetra, ele não tinha a aparência de um idoso. Krishna não pode ser maculado por qualquer atividade ímpia, nunca morre, nunca envelhece, nunca se sujeita a lamentações, nunca tem fome e nunca tem sede. Tudo o que ele deseja é perfeitamente lícito e tudo o que ele decide não pode ser alterado por ninguém. Essas são as 8 qualidades transcendentais de Krishna. Além disso, Krishna é conhecido como Yogesvara. Ele possui todas as opulências ou facilidades dos poderes místicos, tais como Anima Siddhi, o poder de se tornar o menor dos menores. É enunciado na Brahma Samhita que Krishna entrou inclusive no átomo, Andantarasta Paramalkayantarastam. Igualmente, Krishna, como Garbhodakasha e Vishnu, está dentro do gigantesco universo, e ele está deitado no oceano causal como Mahavishnu, em um corpo tão gigantesco que, quando ele exala, milhões e trilhões de universos emanam de seu corpo. Isso é chamado Mahima Siddhi. Krishna também possui a perfeição de Lagma. Ele pode se tornar o mais leve. No Bhagavad Gita, é dito que, como Krishna entra neste universo e dentro dos átomos, todos os planetas estão flutuando no ar. Essa é a explicação para a ausência de peso. Krishna também possui a perfeição de Prakti.
Ele pode obter tudo o que desejar. Da mesma forma, ele tem a facilidade de hesita, o poder de controlar. Ele é chamado Controlador Supremo, Paramesvara. Ademais, Krishna pode influenciar qualquer pessoa, o que se chama Vasita. Desse modo, Krishna é possuidor de todas as opulências, qualidades transcendentais e poderes místicos. Nenhum ser vivo comum pode se comparar a ele. Logo, a teoria Mayavadi de que a super-alma e a alma individual são iguais é apenas uma concepção errônea. Portanto, a conclusão é que Krishna é adorável e que todas as outras entidades vivas são simplesmente seus servos. Essa compreensão é chamada autorrealização. Qualquer outra realização do eu pessoal além dessa relação de servidão eterna a Krishna é motivada por Maya. Afirma-se que o último truque de Maya é induzir a entidade viva a tentar se tornar igual à Suprema Personalidade de Deus. O filósofo Mayavadi afirma ser igual a Deus, mas não pode responder porque ele caiu neste enredamento material. Se ele é o Deus Supremo, como ele se enredou em atividades ímpias e agora se sujeita às tribulações da lei do karma? Quando perguntados sobre isso, os Mayavadis não conseguem responder apropriadamente. A especulação de ser igual à Suprema Personalidade de Deus é outro sintoma de vida pecaminosa. Não é possível alguém adotar a consciência de Krishna a menos que esteja completamente livre de todas as atividades pecaminosas. O próprio fato dos Mayavadis afirmarem ser iguais ao Senhor Supremo significa que eles ainda não estão libertos das reações das ações pecaminosas. O Srimad Bhagavatam enuncia que tais pessoas são a Visuddha Buddhaya, cujo significado é que sua inteligência não é pura uma vez que se consideram falsamente libertas e, ao mesmo tempo, acham-se iguais à verdade absoluta. Os Vedas personificados disseram que, se os yogis e os jnanis não se purificarem dos desejos pecaminosos, seu processo particular de autorrealização nunca será bem sucedido. Querido Senhor, os Vedas personificados continuaram: se pessoas santas não erradicarem completamente as raízes dos desejos pecaminosos, elas não poderão realizar a super-alma, embora ele esteja sentado lado a lado com a alma individual. Samadhi, ou meditação, significa que a pessoa deve encontrar a super-alma dentro de si mesma. Aquele que não se livra das reações pecaminosas não é capaz de ver a super-alma. Se uma pessoa tem uma joia incrustada em um colar, mas se esquece da joia, é quase como se ela não a possuísse. De igual modo, se uma alma individual medita, mas realmente não percebe a presença da super-alma dentro de si mesma, ela não realizou a super-alma. Dessa forma, as pessoas que adotaram o caminho da autorrealização devem ter cuidado e evitar a contaminação da influência de Maya. Srila Rupa Goswami diz que o devoto deve se libertar completamente de todas as espécies de desejos materiais. Um devoto não deve ser afetado pelos resultados de karma e jnana. Deve-se simplesmente compreender Krishna e satisfazer seus desejos. Esse é o estágio devocional puro. Os Vedas personificados continuaram: os yogis místicos que ainda possuem desejos contaminados de desfrute sensorial nunca são bem-sucedidos em seus esforços, tampouco podem realizar a super-alma dentro de seu próprio eu. Assim, os chamados yogis e jnanis, que estão meramente perdendo seu tempo em diferentes tipos de satisfação dos sentidos, quer por especulação, quer por exibição de limitados poderes místicos, nunca serão libertos da vida condicionada e continuarão no repetitivo ciclo de nascimentos e mortes. Para tais pessoas, tanto esta vida como a próxima são fontes de tribulação. Essas pessoas pecaminosas já estão sofrendo infortúnios nesta vida e, porque não são perfeitas em autorrealização, elas serão sobrecarregadas de infortúnios na próxima vida. Apesar de todos os esforços para alcançar a perfeição, tais yogis contaminados pelos desejos de gozo sensorial continuarão a sofrer nesta vida e na próxima. Srila Visvanatha Chakravarti Thakura esclarece, nesse contexto, que se os sannyasis,
pessoas na ordem de vida renunciada, que abandonaram seus lares em busca de autorrealização, não se ocuparem em serviço devocional ao Senhor, mas se atraírem por obras filantrópicas, tais como abrir instituições educacionais, hospitais ou mesmo monastérios, igrejas ou templos de semideuses, encontrarão apenas problemas em tais ocupações, não apenas nesta vida, mas também na próxima. Sannyasis que não tiram vantagem desta vida para realizar Krishna simplesmente desperdiçam seu tempo e energia em atividades fora da jurisdição da ordem renunciada. Por outro lado, o esforço de um devoto em empregar suas energias em atividades como a construção de um templo de Vishnu nunca se perde. Tais ocupações são chamadas Krishnasthya Seshta, variadas atividades para satisfazer Krishna. A inauguração de uma escola por um filantropo e a construção de um templo realizada por um devoto não estão no mesmo nível. Conquanto a construção de uma instituição educacional por um filantropo seja uma atividade piedosa, ela encontra-se regida pelas leis do karma, enquanto a construção de um templo para Vishnu é serviço devocional. O serviço devocional nunca está dentro da jurisdição da lei do karma. Como enunciado no Bhagavad Gita, Sagunam Samatityatam Brahma Bhuyaya Kalpati, os devotos da personalidade de Deus transcendem todas as reações dos três modos da natureza material e estão na plataforma transcendental da realização Brahman. Os devotos estão libertos, tanto nesta vida como na vindoura. Qualquer atividade executada neste mundo material para Yajna, Vishnu ou Krishna, é considerada trabalho liberto. No entanto, sem conexão com a Ciuta, a infalível Suprema Personalidade de Deus, não há qualquer possibilidade de interrupção dos resultados das ações da lei do karma. A vida em consciência de Krishna é vida de libertação. A conclusão é que o devoto, pela graça do Senhor, é liberto tanto nesta vida como na próxima, ao passo que karmis, jnanis e yogis nunca são libertos, quer nesta vida, quer na próxima. Os Vedas personificados continuaram. Querido Senhor, qualquer pessoa que, por sua graça, tenha compreendido as glórias de seus pés de lótus, é indiferente à felicidade e miséria materiais. As aflições materiais são inevitáveis enquanto existirmos neste mundo material, mas o devoto não desvia sua atenção para tais ações e reações, que são os resultados de atividades piedosas e ímpias. Nem mesmo um devoto fica muito perturbado ou satisfeito com elogios ou condenações das pessoas em geral. Um devoto é certas vezes bastante elogiado por causa de suas atividades transcendentais e, às vezes, ele é criticado, mesmo que não haja razão para tal crítica. Não obstante, o devoto puro é sempre indiferente a elogios ou condenações das pessoas comuns. Na verdade, as atividades do devoto estão no plano transcendental. Ele não está interessado em louvores ou críticas de pessoas ocupadas em atividades materiais. Portanto, se o devoto pode manter sua posição transcendental, sua libertação nesta vida e na próxima está garantida pela Suprema Personalidade de Deus. A posição transcendental de um devoto neste mundo material é mantida pela associação com os devotos puros, com os quais ele simplesmente ouve as atividades gloriosas realizadas pelo Senhor em diferentes eras e encarnações. O movimento para a consciência de Krishna se baseia nesse princípio. Srila Narottama Das Thakura cantou: Meu querido Senhor, permita-me permanecer ocupado em seu serviço transcendental amoroso como ensinado pelos acharyas anteriores, e deixe-me viver em associação com os devotos puros. Esse é o meu desejo, vida após vida. Em outras palavras, um devoto não se preocupa muito se ele está ou não liberto. Ele anseia unicamente por serviço devocional. Serviço devocional significa que a pessoa não faz nada de modo independente, sem a sanção dos acharyas. As atividades do movimento para a consciência de Krishna são dirigidas pelos acharyas predecessores, encabeçados por Srila Rupa Goswami. Em associação com devotos que seguem esses princípios, o devoto é capaz de manter sua posição transcendental de uma forma perfeita. No Bhagavad Gita, o Senhor afirma que o devoto que o conhece perfeitamente é muito querido a ele.
4 tipos de homens piedosos adotam o serviço devocional. Se um homem piedoso está sofrendo, ele se aproxima do Senhor em busca de alívio para seu sofrimento. Se um homem piedoso precisa de ajuda material, ele ora ao Senhor pedindo auxílio. Se um homem piedoso está verdadeiramente interessado na ciência de Deus, ele se aproxima da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. De modo similar, um homem piedoso que esteja unicamente ansioso por conhecer a ciência de Krishna também se aproxima do Senhor Supremo. Dessas 4 classes de homens, a última é elogiada pelo próprio Krishna no Bhagavad Gita. Uma pessoa é elogiável quando tenta compreender Krishna com pleno conhecimento e devoção, seguindo os passos dos acharyas anteriores de acordo com o conhecimento científico do Senhor Supremo. Tal devoto pode compreender que todas as condições de vida, favoráveis e desfavoráveis, são criadas pela vontade suprema do Senhor. E quando ele se rende completamente aos pés de lótus do Senhor Supremo, não há preocupação se sua condição de vida é favorável ou desfavorável. O devoto considera até mesmo uma condição desfavorável como sendo um favor especial da personalidade de Deus. De fato, não há condições desfavoráveis para um devoto. Ele vê tudo que vem pela vontade do Senhor como favorável e, em qualquer condição de vida, ele mostra-se bastante entusiasmado para executar seu serviço devocional. Essa atitude devocional é explicada no Bhagavad Gita. O devoto nunca fica perturbado em condições adversas de vida, nem fica eufórico em condições favoráveis. Nos estágios superiores do serviço devocional, o devoto nem mesmo se preocupa com a lista do que pode e o que não pode ser feito. Tal posição só pode ser alcançada seguindo-se os passos dos acharyas. Como o devoto puro segue os passos dos acharyas, qualquer ação que ele execute para desempenhar seu serviço devocional deve ser entendida como estando na plataforma transcendental. Assim, o Senhor Krishna nos dá a instrução de que um acharya está acima de críticas. Um devoto neófito não deve se considerar no mesmo plano de um acharya. Deve-se aceitar que os acharyas estão na mesma plataforma da Suprema Personalidade de Deus e, assim, nem Krishna nem seu representante acharyas devem ficar sujeitos a qualquer crítica adversa de devotos iniciantes. Portanto, os Vedas personificados adoraram a Suprema Personalidade de Deus de diferentes formas. Adorar o Senhor Supremo através da oração significa lembrar-se de suas qualidades, passatempos e atividades transcendentais. Contudo, os passatempos e as atividades do Senhor são ilimitados. Não nos é possível nos lembrarmos de todas as qualidades do Senhor. Consequentemente, os Vedas personificados adoraram tanto quanto puderam e, no final, falaram as seguintes palavras: Querido Senhor, embora o Senhor Brahma, a deidade predominante do planeta mais elevado, Brahmaloka, e o rei Indra, o semideus principal dos planetas celestiais, bem como as deidades predominantes dos planetas, como o Sol e a Lua, sejam todos diretores de confiança deste mundo material, eles têm pouquíssimo conhecimento a seu respeito. Assim, o que pessoas comuns e especuladores mentais podem saber sobre você? Ninguém pode enumerar as ilimitadas qualidades transcendentais de Sua Majestade. Ninguém, nem mesmo os especuladores mentais e os semideuses nos sistemas planetários superiores, pode realmente estimar a extensão e o alcance de suas características e formas. Em nossa opinião, nem mesmo Sua Majestade tem conhecimento completo das suas qualidades transcendentais. A razão é que você é ilimitado. Embora não seja adequado afirmar que você não se conhece, é prático compreender que, como você possui qualidades e energias ilimitadas e seu conhecimento também é sem limites, há uma ilimitada competição entre seu conhecimento e sua expansão de energias. A ideia é que, como Deus e seu conhecimento são ilimitados, assim que ele compreende algo de suas energias, ele percebe que ainda há mais energias. Dessa forma, tanto suas energias como seu conhecimento aumentam. Visto que ambos são ilimitados, não há fim nem para as energias nem para o conhecimento com o qual se compreendem as energias.
Sem dúvida, Deus é onisciente, mas os Vedas afirmam que mesmo o próprio Deus não conhece a extensão de suas energias. Isso não significa que Deus não seja onisciente. Quando um fato real é desconhecido a certa pessoa, isso é chamado ignorância ou falta de conhecimento. No entanto, isso não se aplica a Deus porque ele conhece a si mesmo perfeitamente. Não obstante, como suas energias e atividades aumentam, ele também aumenta seu conhecimento para compreendê-las. Ambos estão crescendo ilimitadamente e não há fim para isso. Nesse sentido, pode-se afirmar que nem mesmo o próprio Deus conhece o limite de suas energias e qualidades. A ideia de Deus ser ilimitado em sua expansão de energias e atividades pode ser grosseiramente calculada por qualquer entidade viva sã e sóbria. Afirma-se na literatura védica que inumeráveis universos emanam quando Mahavishnu exala em seu Yoga Nidra, e que incalculáveis universos emergem em seu corpo quando ele inala novamente. Temos de imaginar que esses universos, que, de acordo com nosso limitado conhecimento, expandem-se ilimitadamente, são tão grandes que os ingredientes grosseiros e sutis, os 5 elementos da manifestação cósmica, a saber, terra, água, fogo, ar e céu, juntamente com a energia material total e o falso ego, não estão apenas dentro do universo, mas cobrem o universo em 7 camadas, cada camada 10 vezes maior que a anterior. Dessa forma, cada universo é hermeticamente fechado, e existem incontáveis universos. Todos esses universos flutuam nos inumeráveis poros do corpo transcendental de Mahavishnu. Afirma-se que, da mesma forma que não se pode calcular exatamente quantos átomos e partículas de poeira flutuam no ar juntamente com os pássaros, assim também inumeráveis universos estão flutuando nos poros do corpo transcendental do Senhor. Por essa razão, os Vedas enunciam que Deus está além do alcance do nosso conhecimento. Avamanasa Gokara. A compreensão da extensão e do alcance de Deus está além da nossa especulação mental. Por conseguinte, uma pessoa que seja realmente erudita e sensata não reivindica ser Deus, senão que tenta compreender Deus, fazendo a distinção entre espírito e matéria. Por intermédio dessa cuidadosa discriminação, a pessoa pode claramente entender que a alma suprema é transcendental, tanto a energia inferior como a energia superior, embora ele tenha uma relação direta com ambas. No Bhagavad Gita, o Senhor Krishna explica que, apesar de tudo estar repousando em sua energia, ele é diferente ou separado da energia. A natureza e as entidades vivas são às vezes denominadas de Prakriti e Purusha, respectivamente. Toda a manifestação cósmica é uma amalgamação de Prakriti e Purusha. A natureza é a causa ingrediente, e as entidades vivas são a causa eficiente. Essas duas causas se combinam e o efeito é esta manifestação cósmica. Quando alguém é bastante afortunado para chegar à conclusão correta sobre esta manifestação cósmica e sobre tudo o que ocorre em seu interior, ele sabe que tudo é causado direta e indiretamente pela própria Suprema Personalidade de Deus. Logo, conclui-se na Brahma Samhita. Svara Parama Krishna Saksijananda Vigra, Anadiradir Govinda Sarvakarana Karanam. Depois de muita deliberação e consideração, quando se obtém a perfeição do conhecimento, chega-se à conclusão de que Krishna, ou Deus, é a causa original de todas as causas. Em vez de especular sobre a medida de Deus, se ele é ou não tão grande ou amplo, ou filosofar falsamente, deve-se chegar à conclusão da Brahma Samhita. Krishna, ou Deus, é Sarvakarana, a causa de todas as causas. Eis a perfeição do conhecimento. Por conseguinte, o Vedastuti, as orações oferecidas pelos Vedas personificados a Garbhodakasha e Vishnu, foi primeiramente narrado na sucessão discipular por Sanandana aos seus irmãos, os quais nasceram todos de Brahma nos primórdios do universo. Os 4 Kumaras foram os primeiros filhos nascidos de Brahma, daí serem conhecidos como Purvajata. Declara-se no Bhagavad Gita que o sistema Parampara, ou sucessão discipular, começa com o próprio Krishna.
De modo semelhante, aqui, nas orações dos Vedas personificados, deve-se entender que o sistema Parampara começa com a personalidade de Deus, Narayana Risi. Devemos nos lembrar de que este Veda Stuti é narrado por Kumara Sanandana, e a narração é repetida por Narayana Risi em Badarikasrama. Narayana Risi é a encarnação de Krishna para nos mostrar o caminho da autorrealização por meio de severas austeridades. Nesta era, o Senhor Caitanya demonstrou a senda do serviço devocional puro, colocando-se no papel de um devoto puro. Da mesma forma, no passado, o Senhor Narayana Risi foi uma encarnação de Krishna que executou severas austeridades nas montanhas dos Himalaias. Sri Narada Muni ouvia. Dessa forma, da declaração dada por Narayana Risi a Narada Muni, como narrada por Kumara Sanandana na forma do Veda Stuti, compreende-se que Deus é o único supremo e que todos os outros são seus servos. No Caitanya Caritamrita, declara-se que Ekalyasvara Krishna. Krishna é o único Deus supremo. Arya Sababirtya. Todos os outros são seus servos. E Arya Ishinakaya. Sita Ishikari Nirtya. O Senhor Supremo, como ele mesmo deseja, está ocupando todas as entidades vivas em diferentes atividades, em virtude do que elas exibem seus diferentes talentos e tendências. Portanto, este Veda Stuti é a instrução original que diz respeito à relação existente entre a entidade viva e a suprema personalidade de Deus. A mais elevada plataforma de realização para a entidade viva é alcançar a vida devocional. Não é possível alguém estar ocupado em vida devocional, ou consciência de Krishna, a menos que esteja completamente purificado da contaminação material. Narayana Risi informou a Narada Muni que a essência de todos os Vedas e da literatura védica, a saber, os 4 Vedas, os Upanishads e os Puranas, é prestar serviço transcendental amoroso ao Senhor. Nesse contexto, Narayana Risi utilizou uma palavra específica, rasa. No serviço devocional, esse rasa é o meio ou princípio básico para o intercâmbio de relação entre o Senhor e a entidade viva. Rasa é também descrita nos Vedas. Raso Vaisa. O Senhor Supremo é o reservatório de todo prazer. Toda a literatura védica, incluindo os Puranas, os Vedas, os Upanishads e o Vedanta Sutra, ensina às entidades vivas como alcançar o estágio de rasa. O Bhagavatam também afirma que os enunciados do Mahapurana, Srimad Bhagavatam, constituem a essência, rasa, de toda a literatura védica. Nigama Kalpatarorgalitam Palam. O Bhagavatam é a essência do fruto maduro da árvore da literatura védica. Compreendemos que, a partir da respiração da Suprema Personalidade de Deus, emanaram os 4 Vedas, a saber, Rigveda, Yajurveda, Samaveda e Atharvaveda, e também as histórias, como o Mahabharata e todos os Puranas, que são considerados como a história do mundo. As histórias védicas, como os Puranas e o Mahabharata, são chamados de o 5º Veda. Os 28 versos do Veda Stuti devem ser considerados como a essência de todo o conhecimento védico. Os 4 Kumaras e todos os sábios autorizados sabem perfeitamente que o serviço devocional em consciência de Krishna é a essência de toda a literatura védica, e eles pregam isso em diferentes planetas, viajando no espaço exterior. Aqui, declara-se que tais sábios, incluindo Narada Muni, raramente viajam por terra. Eles viajam perpetuamente no espaço. Sábios como Narada e os Kumaras viajam através do universo para ensinar às almas condicionadas que seu dever no mundo não é a satisfação dos sentidos, mas, sim, recuperar sua posição original de serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus. Declara-se em diversos lugares que as entidades vivas são como centelhas do fogo e que a Suprema Personalidade de Deus é como o próprio fogo. Se as centelhas, de uma forma ou de outra, afastam-se do fogo, elas perdem seu brilho natural. Logo, afirma-se que as entidades vivas vêm a este mundo material exatamente como centelhas que se afastam de um grande fogo. A entidade viva deseja imitar Krishna e tenta assenhorear-se da natureza material a fim de desfrutar dos sentidos.
Por conseguinte, ela se esquece de sua posição original, extinguindo, assim, seu poder de brilho, sua identidade espiritual. Não obstante, se uma entidade viva adota a consciência de Krishna, ela recupera sua posição original. Para pregar esse processo de serviço devocional, sábios e santos como Narada e os Kumaras viajam por todo o universo ensinando as pessoas e aumentando o número de seus discípulos. Seu objetivo é que todas as almas condicionadas possam ser educadas para reviver sua consciência original, ou consciência de Krishna, e, então, aliviem-se das condições miseráveis da vida material. Sri Narada Muni é um Naistika Brahmachari. Há 4 tipos de Brahmacharis. O primeiro é chamado Savitra, que se refere ao Brahmachari que, após a iniciação e a cerimônia do cordão sagrado, deve observar pelo menos 3 dias de celibato. O próximo é chamado Prajapatya, referindo-se ao Brahmachari que observa estritamente o celibato por no mínimo 1 ano depois da iniciação. O seguinte é denominado Brahmachari, que se refere ao Brahmachari que observa o celibato desde a época da iniciação até quando ele completa seus estudos da literatura védica. O próximo estágio é chamado Naistika, indicando o Brahmachari que é celibatário ao longo de toda a sua vida. Dentre esses, os 3 primeiros são Pakurvana, o que significa que o Brahmachari pode se casar mais tarde, depois do período de Brahmacharya ter sido concluído. No entanto, o Naistika Brahmachari é completamente relutante em ter qualquer tipo de vida sexual. Assim, os Kumaras e Narada são conhecidos como Naistika Brahmacharis. Tais Brahmacharis são chamados de Vidavrata porque seu voto de celibato é tão heróico quanto os votos dos Kshatriyas. O sistema de vida Brahmacharya é especialmente vantajoso porque ele aumenta o poder da memória e a determinação. Nesse contexto, é especificamente mencionado que, como Narada era Naistika Brahmachari, ele podia se lembrar de tudo o que ouvira de seu mestre espiritual, e jamais esqueceria. Alguém que possa lembrar-se de tudo eternamente é chamado Srutadhara. Um Srutadhara Brahmachari é capaz de repetir verbalmente tudo o que tenha ouvido, sem anotações ou referências a livros. O grande sábio Narada possui essa qualificação e, assim, tendo recebido instruções de Narayana Rishi, ele ocupou-se em propagar a filosofia do serviço devocional por todo o mundo. Visto que esses grandes sábios podem se recordar de tudo, eles são compenetrados, autorrealizados e completamente fixos no serviço ao Senhor. Assim, o grande sábio Narada, após ouvir de seu mestre espiritual Narayana Rishi, realizou-se inteiramente. Ele se estabeleceu na verdade e ficou tão feliz que ofereceu orações a Narayana Rishi. Narada Muni dirigiu-se a Narayana Rishi como uma encarnação de Krishna e referiu-se a ele especificamente como o supremo bem-querente das almas condicionadas. Declara-se no Bhagavad Gita que o Senhor Krishna vem a cada milênio unicamente para dar proteção aos seus devotos e aniquilar os não devotos. Narayana Rishi, sendo uma encarnação de Krishna, é também chamado de o bem-querente das almas condicionadas. O Bhagavad Gita afirma que todos devem saber que não há nenhum bem-querente como Krishna. Todos devem compreender que o Senhor Krishna é o bem-querente supremo de todos e devem buscar o refúgio dele. Dessa forma, pode-se ficar completamente confiante e satisfeito, sabendo que há alguém capaz de dar total proteção. O próprio Krishna, suas encarnações e suas expansões plenárias são todos bem-querentes supremos, das almas condicionadas, mas Krishna é o bem-querente até mesmo dos demônios, pois ele concedeu salvação a todos os demônios que foram a Vrindavana para matá-lo. Portanto, as atividades de Krishna são absolutas, pois quer ele aniquile um demônio, quer ele dê proteção a um devoto, o resultado de suas atividades é único. Afirma-se que a demônia Putana foi elevada à mesma posição da mãe de Krishna. Quando Krishna mata um demônio, o demônio é supremamente beneficiado, tanto quanto um devoto puro é beneficiado por sempre estar protegido pelo Senhor. Narada Muni, depois de oferecer respeitos a Narayana Rishi, seu mestre espiritual, foi para o ashrama de Vyasareva, seu discípulo.
sendo adequadamente recebido por Vyasadeva em seu asrama e sentando-se confortavelmente, Narada Muni narrou toda a história que ouvira de Narayana Risi. Desse modo, Sukadeva Goswami deu a Maharaja Parikshit as respostas às perguntas relativas à essência do conhecimento védico e o que se considera o objetivo supremo dos Vedas. A meta última da vida é alcançar as bênçãos transcendentais da Suprema Personalidade de Deus e, assim, ocupar-se no serviço amoroso ao Senhor. Devem-se seguir os passos de Sukadeva Goswami e de todos os outros Vaishnavas na sucessão discipular e deve-se prestar respeitosas reverências ao Senhor Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, Hari. As 4 correntes de sucessão discipular Vaishnava, a saber, Madhva Sampradaya, Ramanuja Sampradaya, Vishnu Sampradaya e Nimbarka Sampradaya, em consonância com todas as conclusões védicas, concordam que a pessoa deve se render à Suprema Personalidade de Deus. A literatura védica divide-se em 2 partes: os Smritis e os Smritis. Os Smritis são os 4 Vedas, RG, Sama, Atharva e Ajur, e os Upanishads, enquanto os Smritis são os Puranas e os Itiasas, como o Mahabharata, que inclui o Bhagavad Gita. A conclusão de todos eles é que a pessoa deve conhecer Sri Krishna como a Suprema Personalidade de Deus. Ele é o Parama Purana, ou a Suprema Personalidade de Deus sob cuja superintendência a natureza material funciona. Para a criação, manutenção e aniquilação, o Senhor Supremo encarna sob 3 formas: o Senhor Brahma, o Senhor Vishnu e o Senhor Shiva, depois de manifestar o cosmos material. Todos esses se encarregam das 3 qualidades da natureza material. A direção última, porém, está nas mãos do Senhor Vishnu. A totalidade das atividades nos 3 modos da natureza material é conduzida sob a direção da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Isso é confirmado no Bhagavad Gita, Madhyasena, e nos Vedas, Saiksata. Por certo, os filósofos ateus Sankhyayitas darão seus argumentos de que a manifestação cósmica material se deve a Prakriti e Purusha, natureza material e entidade viva, ou a causa material e a causa efetiva. Entretanto, Krishna é a causa de todas as causas. Prakriti e Purusha não são a causa última. Superficialmente, parece que uma criança nasce devido à união do pai e da mãe, mas a causa última tanto do pai quanto da mãe é Krishna. Logo, ele é a causa original, ou a causa de todas as causas, como confirmado na Brahma Samhita. O Senhor Supremo e as entidades vivas entram na natureza material. O Senhor Supremo, Krishna, por intermédio de uma de suas expansões plenárias, manifesta-se como Karanodakashayi, Mahavishnu, a forma gigantesca de Vishnu que permanece deitado no oceano causal. Em seguida, dessa forma gigantesca de Mahavishnu, Garbhodakashayi Vishnu se expande e entra em cada universo. A partir dele, Brahma, Vishnu e Shiva se expandem. Vishnu, como Kshirodakashayi, entra nos corações de todas as entidades vivas, bem como no interior de todos os elementos materiais, incluindo o átomo. A Brahma Samhita afirma, Andantarasta Paramanukayantarastam. O Senhor está dentro deste universo e também dentro de cada átomo. A entidade viva tem um pequeno corpo material desenvolvido em várias espécies e formas, e, da mesma maneira, o universo inteiro é nada mais do que o corpo material da Suprema Personalidade de Deus. Este corpo é descrito nos Sastras como Virat Rupa. Assim como a entidade viva individual mantém seu corpo particular, a Suprema Personalidade de Deus mantém toda a manifestação cósmica entrando nela. Assim que a entidade viva individual abandona o corpo material, este corpo é imediatamente aniquilado, e, da mesma forma, logo que o Senhor Vishnu deixa a manifestação cósmica, tudo é aniquilado. Por conseguinte, a libertação da existência material da entidade viva individual somente é possível quando ela se rende à Suprema Personalidade de Deus. Isso é confirmado no Bhagavad Gita. Man eva e prapadyanti mayam etam tarantite. Portanto, a rendição à Suprema Personalidade de Deus, e nada mais, é a causa da libertação.
Como a entidade viva se liberta dos modos da natureza material após se render à suprema personalidade de Deus é ilustrado pelo exemplo de um homem dormindo em um quarto. Quando um homem está dormindo, todos veem que ele está presente no quarto, mas, na verdade, o homem não está dentro do corpo, pois, enquanto dorme, ele se esquece da existência corporal, embora as outras pessoas possam ver que seu corpo está presente. De modo similar, uma pessoa liberta ocupada em serviço devocional ao Senhor pode ser observada pelos outros em suas atividades domésticas do mundo material, mas, visto que sua consciência está fixa em Krishna, ela não vive neste mundo. Suas atividades são diferentes, exatamente como as atividades de um homem que dorme são diferentes de suas atividades em vigília. Confirma-se no Bhagavad Gita que o devoto ocupado em tempo integral no serviço transcendental amoroso ao Senhor já superou a influência dos três modos da natureza material. Ele já se encontra na plataforma Brahman e está no reino transcendental, embora pareça estar vivendo no corpo ou no mundo material. Nesse contexto, Srila Rupa Goswami afirma em seu Bhakti Rasamrita Sindhu que a pessoa cujo único desejo é servir a Suprema Personalidade de Deus pode estar em qualquer condição neste mundo material, mas deve-se compreender que ela é Jivamukta, isto é, ela deve ser considerada liberta, embora esteja vivendo no corpo ou mundo material. Portanto, a conclusão é que uma pessoa plenamente ocupada em consciência de Krishna é uma pessoa liberta. Tal pessoa, de fato, nada tem a ver com seu corpo material ou com o mundo material. Aqueles que não se encontram em consciência de Krishna são chamados de karmis e jnanis e vagueiam na plataforma material ou mental. Logo, não são libertos. Essa situação é denominada Kaivalya Nirasteyoni. Contudo, uma pessoa na plataforma transcendental está livre de repetidos nascimentos e mortes. Isso é confirmado no capítulo 4 do Bhagavad Gita. Simplesmente por conhecer a natureza transcendental da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, a pessoa se livra da cadeia de repetidos nascimentos e mortes e, depois de deixar o corpo atual, volta ao lar, volta ao Supremo. Essa é a conclusão de todos os Vedas. Assim, depois de compreender as orações oferecidas pelos Vedas personificados, a pessoa deve render-se aos pés de lótus do Senhor Krishna. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do capítulo 87 de Krishna, intitulado Orações oferecidas pelos Vedas personificados.